Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 179, a Gênese capítulo 6º, o tema é a matéria, a questão é de número 3. Então, dando sequência ainda, nós não vamos terminar hoje nem a questão de número 3, que já vai para 5 vídeos, mas não tem problema. Nós vamos voltar aqui, ó. Quanta dessemelhança sob os aspectos da solidez. Agora você imagina, ele está falando da solidez, sólido. Agora imagina dos outros elementos. Por exemplo, você pega, como estávamos dizendo, existe um processo de compressibilidade muito grande. Então você pega, por exemplo, nós sabemos que existe, por exemplo, minérios que eles são fundidos de uma tal forma que 4 centímetros por 4 centímetros corresponde a 20 kg, 200 kg. São matérias usadas para grandes profundidades no oceano, porque esses aparelhos que eles constroem para ir até o fundo do oceano, por exemplo, 3, 4, 5, 6 mil metros de profundidade no oceano, eles são construídos com materiais diferentes dos materiais que nós usamos aqui na superfície, devido à alta compressão lá embaixo. Então, tem que ser construído com esses materiais. E nós conhecemos também 4x4, que não pesa nem 10 gramas. Então, tudo aqui na Terra, quanta dessemelhança, né? Nos materiais, nos componentes, nos elementos aqui na Terra. Então, quanta dessemelhança no gasoso, no sólido e no líquido. Quanta dessemelhança. Sobre os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos. Nós estávamos dizendo. Do peso e das múltiplas propriedades dos corpos. O que isso quer dizer? Das propriedades dos corpos. Porque existe milhões de propriedades, como existe milhões de corpos. Só que quando falamos aqui em corpos, nós não estamos falando de corpos humanos, não. Carne e osso, não. E sim todos esses elementos que constituem os elementos, a matéria aqui na Terra, né? Então, olha só para você ver. Entre os gases atmosféricos, olha só, não existe uma grande dessemelhança realmente na Terra? Olha só para você, entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, não existe uma dessemelhança muito grande? É lógico que existe, porque
o gás atmosférico, nós temos que entender uma coisa. O gás atmosférico, ele pode estar relacionado tanto ao gasoso, que também tem a ver com o ouro, que é um mineral, como também nós temos que entender que esse gás atmosférico, ele não tem nada a ver com o ouro. Então, por isso que os cientistas, na hora, através das análises, eles chegam a determinada conclusão, né? Então, entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, não existe uma grande dessemelhança? Não há nada a ver. Como comparar um gás atmosférico a um filete de ouro, né? Entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Olha só para você ver, entre a molécula aquosa da nuvem. Então, possui a nuvem moléculas ou não? Ora, mas é óbvio que sim. É óbvio que sim. Porque nós temos que entender que as nuvens está relacionado ao gasoso, né? Que por um período encontrou-se num estado líquido. Olha que interessante. Num período, o gasoso esteve na condição de líquido, mas pela pressão atmosférica, pelo calor e tudo mais, evaporou. Bum! Indo se alojar-se na condição lá nas nuvens, e lá deixou de ser aquele vapor, deixou de ser o líquido. Por um período deixa de ser líquido, transformando-se em gasoso, mas de repente esse gasoso se transforma em líquido novamente. Dizer isso a uma pessoa que não tem conhecimento que a água que se encontra, ou melhor, a água que chove é a mesma água que 2 semanas atrás caiu à terra, as pessoas vão pensar, não tomou o Rivotril dele hoje. Você acredita que a água que está chovendo hoje, que hoje está chovendo, né? No dia de hoje está chovendo, essa água que está chovendo hoje, ela uns 10, 15 dias atrás, ela evaporou e foi lá em forma de gás, né? Vapor, gases, ela foi lá para o espaço, lá para as nuvens, formou-se nuvens e voltou de novo, está voltando de novo. Ah, mas a gente não vê a água subir. Tem uns que dizem isso. A gente não vê. Eu não vi a água do rio ir para o espaço, não. Para você ver, né? Jesus nos diz, conhecereis a verdade, que ela vos libertará. E você vai ver onde vai dar isso aqui, gente, né? Então, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo, que diversidade?
entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e a dos representantes não menos numerosos na animalidade da terra. Sabe o que ele está falando? Sabe que ele está falando da gente? Dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra. Será que ele quis dizer alguma coisa? Sei não. Então você observa quanta dessemelhança entre os elementos. O aquoso, o sólido, o gasoso, a química, né? O sólido, o aquoso, a química. Analisa só para você ver quanta dessemelhança existe aqui na Terra. É demais. Só que tudo que nós vemos é insignificante perante a realidade verdadeira. No nível que nós nos encontramos, nós não temos condições de abarcar tudo. No entanto, gente, com todo respeito, os cientistas, é lógico que é tudo válido, pois quais são os átomos? Quais são os átomos? Então, os átomos são partículas subatômicas, né? Sabemos que os átomos são formados por partículas subatômicas, como os prótons, os nêutrons, os elétrons, os positrons, quartos, neutrinos e mesons. Então, temos as subpartículas, né? As subpartículas são nêutrons, os prótons e os elétrons. Agora, então, vejamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Você acha, com todo respeito, você acha que existe apenas essas 7 partículas da matéria? Infinitesimal? Não, gente. Não pode existir só 7. 7 é um número muito insignificante mediante o cosmo eterno. Existe... Sabe o tanto de estrelas que existe, planetas, que existe no universo? Corresponde ao tanto de partículas. Agora, essas partículas subatômicas é do conhecimento aqui da física, aqui na Terra, do cientista aqui na Terra. Isso aqui em Marte não existe. Milhões de vezes superior a isso aqui. Em Júpiter, milhões de vezes. Então, tudo é usado no nível evolutivo qual cada qual se encontra. Aqui nós necessitamos que seja assim. Mas quando nós formos para outros níveis mais adiantados, não vai ser dessa forma. E por aí em diante. Então você observa que aqui na Terra, quanta dessemelhança. Isso visível. Eu ia mexer nessa questão ainda. Dessemelhança visível.
e a dessemelhança invisível. Agora, não basta dizer dessemelhança invisível que encontra-se no mundo espiritual. Eu quero dizer a dessemelhança entre as dimensões cósmica universal. Outra coisa é a dessemelhança entre os elementos constitutivos no éter, que também é uma matéria. Por exemplo, você sabe, é lógico. Você sabe que a tua volta no ar é aquele ditado, eu vou simplificar assim, eu gosto de simplificar as coisas. Você já viu que é ditado assim, que a pessoa pegou uma bactéria no hospital? É uma bactéria hospitalar. Essa bactéria hospitalar encontrava-se lá no ambiente, no ar. Então, pensemos da seguinte forma. Coloquemos um microscópio grande num hospital, no corredor. E vamos analisar o ar do corredor do hospital. Você já parou para analisar quantos milhões de elementos, de bactérias, de vírus, fungos, nós conseguimos visualizar através daquele microscópio ali no ar? Só que não é só lá não, gente. É em casa. Você já parou para analisar quantos milhões de bactérias, vírus, fungos há nos talheres? Num copo que você usa para tomar água? Na água que você bebe? Você já parou para analisar? No ar que você respira em casa? Os ácaros. Ácaros são seres vivos. Você já parou para analisar a dessemelhança? E isso é o mundo invisível, micro, que nós não podemos enxergar. E o mundo macro, invisível, que nós também não podemos enxergar, só enxerga aqueles que são dotados da mediunidade, da vidência. Luiz, você não está falando da matéria. Você vai ver mais para frente como que o negócio que vai entortar o caldo aqui. Só que não vai ser hoje. Nós vamos apalpando devagarinho, gente. Você vai ver se onde vai dar isso aqui. Nós vamos chegar lá nos turbilhões, nós vamos chegar lá nas galáxias, nós vamos chegar lá nas nebulosas, nós vamos chegar lá nos aglomerados, você entendeu? Nós vamos chegar lá na formação da Terra, no princípio da Terra, na formação da Terra. Você vai ver onde vai parar isso aqui. Só que começa por esse jeito aqui, desse jeito aqui, vai amaciando a massa até ficar no ponto. Tudo tem que ter um princípio. E nós trabalhamos desde o princípio, devagarinho assim, até a pessoa lá na frente raciocinar. Agora eu entendi como que se faz o pão de queijo. Coloque um microscópio no teu ambiente para você ver. No teu quarto, na tua sala. Coloca a tua coberta no microscópio para você ver. Você não vai dormir com a sua coberta. Você não dorme com ela. Você vai encontrar tanto ácaro na tua coberta, no teu colchão, que você vai pensar assim, gente, mas eu estou dormindo em cima de um monte de bactérias. Porque é ácaros, né?
em cima disso aqui? O quê? E aquelas pessoas que ainda deixam o cachorro lamber na boca. Lap, 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 lap. Se as pessoas soubessem quantos milhões de bactérias e vírus há na saliva do cachorro. Não é só no pelo, na saliva. Prejudicial à saúde física. Mas a pessoa tem uma doença no corpo e não sabe que o princípio está numa bactéria do animal. Porque deixa lamber a boca. Eu já vi cachorro lambendo boca dos donos. Luiz, mas que tem a ver isso? Tem, gente. Pior que tem. É a dessemelhança. É a dessemelhança. Por isso que Galileu descobriu não só o telescópio, e também o microscópio. Não só para visualizar o macro, quanto também o micro. Porque tudo que existe no macro, existe no micro. Né? Olha só, a animalidade da Terra. Parece que deu uma mexidinha em nós aqui, mas vamos deixar nós de lado. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias, conhecidas e desconhecidas, eu gosto desse conhecido e desse desconhecido. Eu amo esse termo desconhecido. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias aqui, conhecidas e desconhecidas, as desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são de fato apenas modos diversos sobre que a matéria se apresenta. Pelo amor de Jesus Cristo, esconde o menininho agora. Gente, não vai dar para poder esclarecer isso aqui nesse vídeo não, e hoje é só 5 vídeos. Vai ficar essa maravilha para o próximo vídeo, porque olha só para você ver. Por mais dessemelhante que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são de fato apenas modos diversos sobre que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Pelo amor de Deus, agora tem que esconder o menino Jesus mesmo. Você conseguiu entender? Que toda essa dessemelhança, tudo é matéria elaborada de acordo com as forças inumeráveis que a governam. Cada elemento é uma matéria. Cada propriedade é uma matéria. Cada organismo é uma matéria. Só que vai dizer isso aqui na Terra para você ver. Eles se põem lá no... Eles te guardam. Que olha só para você ver. Apenas modos diversos sob que a matéria se apresenta. Variedades em que ela se transforma. É como uma metamorfose. É a necessidade do reino. É a necessidade do ser em processo de evolução. Então, vamos pensar-se da mesma forma. Vamos pensar da seguinte forma. Tudo parece igual, mas há uma dessemelhança nos organismos,
nos elementos em matéria em semelhança de matéria. Existe uma metamorfose, é como se fosse um camaleão, de acordo com a necessidade da evolução, sobre que a matéria, apenas modos diversos sobre que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Agora, que direção é essa que as transforma inumeráveis que a governam? Quem são esses? Os arquitetos siderais, que acompanham os ministros. E quem são os ministros? Os Cristos. Os Cristos é que são os ministros. E os arquitetos siderais que são responsáveis pela transformação do fluido cósmico universal, dando ao fluido cósmico universal, ou melhor, condicionando o fluido cósmico universal àquela matéria o qual aquele elemento necessita mediante a sua evolução. Nós vamos voltar nesse tema novamente, mas no próximo vídeo. Esse tema é bom por demais.